Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Pra variar, estamos em guerra e você foi a mordomia. Nananana. Ai, tá cada vez mais down the high society. Ai, gracinhas à parte, esse é meu primeiro vídeo. Não vai ter corte, eu já tentei gravar várias vezes e vai ser esse. Eu queria falar um pouquinho da minha jornada meditativa e como isso me ajudou muito a sair de uma depressão não sei tão profunda, acho que talvez profunda, porque eu tava considerando coisas do tipo, por que a gente tá vivo mesmo? Por que eu nasci? E eu eu sei que era um caminho perigoso assim de se pensar. Mas para contextualizar um pouco, eu tenho depressão, né? Tcharam! Combo Millennium. E eu tenho fortes indícios de que eu tenho TDAH, mas não tem nada comprovado, nenhum laudo. O laudo do posto diz que eu tenho depressão, mas eles não chegam a diagnosticar, né, adultos depois, enfim, da fase de infância. Eu acho que para você ser diagnosticado pelo SUS, você precisa ser menor, né? Se eu não me engano. E, enfim, até onde eu sei, já procurei várias coisas, capas, blá 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 blá. Mas aqui o vídeo é sobre a meditação e como ela me ajudou, né? Eu tava num momento muito pesado, pensando. Vai explicar. Pensava demais, dormia de menos, mal tava vivendo, né? Como é que eu posso explicar? Era um momento assim de muito sofrimento mental. Eu não conseguia mais viver dentro da minha cabeça, eu não conseguia mais me suportar e isso, tipo, era um ápice. E eu já tinha começado a fazer terapia, ajudou bastante, mas ainda tava naquela de, tipo, preciso de alguma coisa a mais. E na Netflix, zapeando lá os programas, eu encontrei um que se chamava Headspace Meditação Guiada, e eu acho que isso já tem um ano e meio atrás, né? E eu comecei a meditar vendo essa série da Netflix. E essa série da Netflix, pra mim, nas primeiras meditações, acho que são 10 episódios, né? Pra contextualizar, os episódios têm mais ou menos 20 minutos e nos primeiros 10 minutos eles explicam, né, os benefícios científicos de você fazer meditação. Enfim, eu fui mais nessa questão do científico, não porque eu tenho uma visão esotérica ou porque eu queria de alguma forma chegar a algum nirvana, não. Foi mais porque eu falei, não, se ajuda, toda ajuda é bem-vinda, eu vou pegar essa ajuda pra mim. E aí, começando nas primeiras, numa das primeiras eu senti, acho que foi nas 3, 4 primeiras, eu não lembro. Me senti muito bem, era um contraste muito grande com aquilo que eu tava vivendo, com a minha experiência. Então, foi quase que uma experiência de sair do corpo. Eu continuei a fazer, óbvio, pelas promessas da Netflix. Você quer estar mais presente? Você quer estar mais feliz? Você quer ter mais criatividade? Era mais ou menos assim as chamadas do programa. E, bom, com essas primeiras experiências, falei, nossa, vai dar certo. Comecei a meditar, mas eu só fui ter mesmo uma dimensão do quanto que eu tava mudando, do quanto que aquilo tava me fazendo bem, depois de uns 6 meses. Ou seja, eles falam também na série que assim como quem vai pra academia, que faz um exercício, a meditação também é assim, você não vai fazer um dia, dois, vai deixar e vai achar que vai ter os benefícios. Então eu continuei fazendo todos os dias. Não, nos primeiros 6 meses eu não fazia todos os dias, né? Eu fazia dia sim, dia não, semana sim, semana não. Mas quando eu comecei a perceber assim, foi uma mudança muito intensa com a relação que eu tinha com os meus pensamentos. Eu me martirizava muito, eu era muito carrasca e eu pensava coisas do tipo, tá vendo? Isso acontece porque você é besta, isso acontece porque você fez isso, falou aquilo. Era eu era uma carrasca, eu me martirizava muito internamente. Então, eu percebi depois de alguns meses que a relação com os meus pensamentos tinha mudado. Eu fui percebendo também aos poucos que eu não tava tão no modo automático assim, acho que eu posso definir desse jeito. Eu vivia muito no modo automático fazendo as coisas. E eu percebi num momento meio que de eureka
quando eu tava lavando a louça, que eu tava lavando a louça. Foi simples assim. E parar pra pensar, eu parei a louça, assim, eu parei a pensar, falei, nossa, eu não tô pensando nem no passado, reescrevendo o passado, nem pensando no futuro, fazendo qualquer tipo de ilusão, sendo realmente sequestrada pelos meus pensamentos. Isso foi muito aos poucos, eu percebi também a minha criatividade voltando, né? Eu sou designer e mesmo trabalhando no mercado criativo, é difícil, a gente não tira um coelho da cartola assim. E a meditação me ajudou muito. Eu tô muito mais criativa hoje em dia, eu acho que eu tenho muitas ideias. Eu acho que eu só preciso hoje em dia, né, saber um pouquinho elencar as prioridades, né, deixar um pouquinho de lado o que eu gosto de fazer e resolver as coisas mais complicadas primeiro. Mas enfim, fora isso, eu tô num patamar hoje que eu acho que me era inimaginável pra Bruna de 1 ano e meio atrás. 1 ano, 2 atrás, 3 anos. 1 ano e meio não, porque 1 ano e meio eu comecei, né? Se você fosse falar pra mim 5 anos atrás se eu seria a pessoa que ia estar hoje dando dica pra incentivando a galera a fazer meditação, eu ia falar, você tá doido, meditação não é pra mim, eu nunca vou meditar, até parece, do jeito que eu sou, minha cabeça voada do jeito que é. Eu falo, às vezes eu falo num rompante, sem filtro, nunca que isso vai acontecer, nunca. Eu nunca vou ser uma pessoa que vai chegar aqui e vai... Se alguém me perguntasse, eu acho que essa seria... Até se eu tenho um perdigoto. Essa seria a minha reação sincera. Tipo, não, imagina. Mas é a analogia que eles usam na série, gente. É um exercício. Você só vai perceber os resultados depois de um tempo de prática. E pra mim é muito isso. A relação com os meus pensamentos mudou. Eu não tô tão carrasca quanto eu tava antes, né? Eu consigo dormir... Nossa, eu consigo dormir 1000 vezes melhor. Porque antes, pra mim, eu vivia um pesadelo de estar acordada. Eu já passei mais de 24 horas acordada. E, assim, é simplesmente horrível você querer dormir, você não conseguir dormir, você ficar deitado na cama, sua cabeça ficar... Enfim, eu acho que todo mundo já passou por isso, mas recorrente, do jeito que era recorrente comigo. Que mais que mudou? Além da criatividade, da minha relação com os meus pensamentos, de sair um pouquinho... Sair realmente daquele fundo do poço da depressão, de tá quase olhando assim pro abismo e o abismo vai te olhar de volta e você, sabe... Eu tava num momento que eu só queria que aquela dor parasse, de alguma forma. Eu tava quase no momento de falar, eu quero que pare de alguma forma, não importa o que fosse, sabe? Mas a meditação, tipo, mudou completamente a minha perspectiva. Hoje eu sou a mesma pessoa, mas eu sou de uma maneira tão diferente, tão mais leve, tão mais... Não sei, eu não consigo explicar. Eu só queria que todo mundo tentasse, sabe? Realmente tentasse por... Sei lá, cara, tenta 1 mês, 2 meses, 5 minutinhos por dia. Eu tô falando pra você, eu acreditava que eu não conseguiria, que eu nunca conseguiria tirar 10 minutinhos do meu dia todos os dias pra meditar e que isso ia mudar alguma coisa na minha vida. Eu não acreditava, tipo, gente, jamais. Mas hoje em dia, nossa, bom, eu acho que não é felicidade a definição, assim, não definição, mas a missão da terapia é uma consequência, as coisas não vão ser felizes de um dia pra noite. Meditação não é você viver, você tá no silêncio total, não é rigidez. Eu acho que o que define a meditação, pra mim, é atenção gentil. Quando você pega pra você meditar e você ter atenção gentil com você, com seus pensamentos, deixar ir e vir. Eu acho que a minha relação mudou muito com essa desassociação que eu tinha. Eu me via muito naqueles pensamentos, eu acreditava muito. E aí quando eu mudei a chavinha de que eu sou a pessoa que escuta, eu não sou a pessoa que tá falando, isso também mudou, porque eu desapeguei desses pensamentos. E hoje em dia, nossa, eu acho que até tá aqui falando, esse ato de chegar e de comprar um microfone baratinho na Shopee e começar a fazer as coisas do ano passado inteiro, ter feito muita coisa assim, de trabalhos pra mim, de outras pessoas também, mas enfim, é uma mudança de perspectiva e eu queria muito que todo mundo tentasse. E o Headspace Meditação Guiada é a melhor forma eu acho que pra qualquer pessoa começar, muito democrático. E acho que dos 10 episódios que tem, cada episódio é
uma maneira, uma forma, um método de meditar. Tem tantas formas de meditar. Não se prenda àquele estereótipo da meditação de que você tem que ter sentadinho, sabe, retinho, não pode se mexer. Eu tinha muito, no começo, comichão. E eu aprendi também com o tempo que movimento consciente, você tá lá meditando, tira um cabelinho, alguma coisa, e volta, também é meditação. Que você não precisa estar sentado, você pode simplesmente deitar também, tem que tomar cuidado para não dormir. Enfim, quebrando esses estereótipos da meditação para fazer com que ela fosse a minha cara. Eu acho que todo mundo deveria fazer e todo mundo começa, óbvio, de uma base mais difundida, seria essas regrinhas de você ficar sentadinho, isso e aquilo, tentar esvaziar a mente. Mas não é 100% esvaziar a mente, é você estar em comunhão com seus pensamentos. E, bom, é isso, eu queria só dizer isso. Que vocês comecem a fazer meditação, é muito bom e mudou muito a minha perspectiva de vida, mudou muito a qualidade do meu trabalho. E não só isso, me deu vontade de viver, porque eu não tava com tanta vontade assim, não. É isso, gente. Muito obrigada por chegar até aqui. Tchau. Isso aqui é o meu supervisor. Tá dormindo, supervisor. Quem supervisiona o supervisor?